Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao meu canal. Gente, olha que bacana, temos outra presença internacional falando direto de Portugal. Sim, aquele vídeo que nós fizemos com a Débora, veio aí muitas perguntas no meu direct, pelo meu WhatsApp, falando de dúvidas, né, de como tirar a cidadania portuguesa. E aí, a Malu tá aqui para poder trazer isso pra gente. Boa tarde a todos, aqui já é quase noite, já é noite, né? Início da noite. O meu nome é Maria Lúcia, sou conhecida como Malu, eu sou brasileira e tenho nacionalidade portuguesa também. Há 3 anos já que eu venho recorrentemente a Portugal. Minha mãe é portuguesa, nascida aqui, e aí já tirei minha cidadania. E nestas vindas eu comecei a planejar definitivamente a minha mudança para cá. Em agosto do ano passado eu mudei, e a partir de setembro essa atividade de cidadania, de fazer assessoria para a cidadania portuguesa, se tornou profissional. Por quê, né? Tirar a cidadania, por que viver em Portugal? Além de ser um país encantador, né? Tem muitas vantagens e uma delas foi o motivo pela qual eu escolhi morar aqui com a minha família, é a segurança, é o acesso à saúde, medicamentos. Então, assim, você tem acesso a serviços de laboratórios, análises clínicas. Pra você ter ideia, um exame de raio-x outro dia que eu fiz, paguei 2 euros, né? Então, é muito acessível, é muito barato. Sem contar que tem toda uma rede de transportes públicos que funciona muito bem. Fora isso, tem todo o encanto, né? Tem a gastronomia, que é uma maravilha e é muito acessível, a gente come muito fora. E o povo português é acolhedor, né? É a nossa casa aqui também, então eles são acolhedores. E as piadas que a gente faz de português adora fazer com brasileiro aqui também, lógico. Então, bastante acolhedor, divertido, tem aquele jeitão brusco de falar, né? Eles são muito diretos, isso no começo o brasileiro estranha um pouquinho, mas é muito tranquilo viver aqui em Portugal. Eu moro no Porto, cerca de metade dos estrangeiros que vivem no Porto são brasileiros. Eu conheci a cidade e realmente é muito charmosa. De comer um prato de sardinha maravilhoso. Cultura é muito intensa, então você tem shows e assim, o valor é super acessível. Portugal, mas Portugal tem um custo de vida baixo, tem um custo de vida baixo, que o que mais aumenta que o custo de vida é a moradia, em função dessa grande busca e movimento de mercado de muitos brasileiros e muitos estrangeiros procurando imóveis aqui, então isso aumentou. Tá gostando do conteúdo? Não esquece de deixar seu like aqui pra gente. Portugal também tem o menor salário mínimo praticamente da Europa, mas também tem o menor custo de vida, então compensa. O que eu gostaria de frisar também, Lúcia? Por que vale a pena tirar a cidadania, né? Se você tem possibilidade, não é nem porque você pensa em morar no país, não precisa morar no país, mas acho que é um direito que vale a pena você adquirir, sabe? De repente para o seu filho, depois o seu filho estende para o seu neto, enfim. Se você tem a cidadania, você consegue ter acesso a empregos não só em Portugal, mas na Europa também. E tem muitas vagas aqui, tem muitos brasileiros que moram aqui, que não vieram nessa condição de cidadão e que não conseguem um trabalho com contrato, né, assinado. Então acaba caindo meio que naquele emprego bem operacional que é bar, restaurante, lanchonete. Quando você é cidadão, você é encarado de uma outra maneira, você tem acesso. Você acaba tendo mais oportunidades, né? Uma das coisas legais de ter realmente o passaporte europeu é, por exemplo, nos Estados Unidos você não precisa de visto. E você tem passagem livre na Europa, enfim. Mas, Malu, falando aqui pra gente, o que vale mais a pena? Eu tirar minha cidadania direto no consulado, com uma agência aqui no Brasil, ou diretamente aí com alguém que já faz essa assessoria? Lúcia, por que é mais vantajoso fazer a cidadania e começar com o processo e finalizar todo aqui em Portugal? Além de ser muito mais rápido, você garante que os documentos entrem de uma maneira completa, o processo esteja completo, que não esteja faltando nenhum documento, ou não tenha nada errado, ou com datas que já expiraram. Demorou para mandar daí do Brasil para cá e demorou para as pessoas começarem a analisar, de repente, quando começar a analisar o processo, expirou. Daí começa tudo de novo, então se perde muito tempo. Quando você entra pelo consulado, você junta o processo, manda por correio
E se faltou alguma coisa, só depois de 3, 4 meses é que talvez, quando alguém estiver analisando, vai perceber que faltou e vai te comunicar. Então isso já dá um atraso gigante. Fora isso, entrando por aqui também, você ganha cerca de pelo menos 1 ano a 1 ano e meio em termos de prazo, porque tem todo esse trâmite de mandar, de chegar, de protocolar, tem uma fila gigante, tem mais portugueses nascendo por cidadania adquirida do que por nascimento mesmo, de fato, aqui. Outra vantagem é o custo. E você pode me falar, nossa, mas as assessorias, fazer um trabalho de assessoria é muito mais caro do que fazer pelo consulado. E aí eu posso te garantir que tem algumas assessorias que ficam, sim, muito mais caras. Então, para ter uma ideia de custo, eu cobro 150 euros a 200 euros por processo de cidadania, mais 175, que é a taxa consular. Então, eu sei que tem empresas, tanto aí no Brasil quanto em Portugal, que começam a cobrar os serviços a partir de 500 euros, fora as taxas. Então, assim, mas por que você cobra tão barato? Por que isso não tira a credibilidade? Primeiro que eu adotei uma estratégia de trabalho que é a seguinte, eu tenho muito contato, minha rede no Brasil é muito grande. E aí nós viemos para cá nessa condição de aposentados e a gente tem uma estrutura pequena, enxuta. E assim, a gente quer realmente ter uma atividade adicional, né, um negócio, mas um negócio que seja bacana para nós e sem precisar explorar as pessoas. Então, assim, se eu posso também contribuir dessa forma e também me ajuda financeiramente, por que não? Deixar isso mais acessível, né? Então, vamos tirar uma dúvida aqui do pessoal. Hoje, se eu quiser tirar minha cidadania, se eu for fazer esse processo com você, claro que aqui, pessoal, a gente está falando de média de prazo, você depende de órgãos ali do próprio país, né? Não é só do trabalho da Malu. Mas hoje, em média, quanto tempo a pessoa precisaria e eu teria para conseguir receber essa cidadania? Para processos mais simples, o prazo que eu tenho recebido das conservatórias é de 8 meses a 1 ano. Agora, é óbvio que, como você bem colocou, isso não depende de mim. A partir do momento que a gente protocola esse processo, vai para um organismo interno aqui, um órgão interno, e funcionários vão analisar. Isso depende muito do volume de processos que vem entrando. E aí, já se inscreveu no canal? Clicou aqui no botãozinho? Então, rapidinho para você ter acesso aí. E se for direto aqui no consulado, Malu, quanto tempo seria? Então, aí de 1 ano ele passa para de 1 ano e meio a 2. E, Malu, uma dúvida. Quer dizer que se eu fizer a minha cidadania, eu já recebo o meu passaporte? Como é que funciona isso? Não, Lúcia, não recebe. Mas o que acontece? Você, para pedir o passaporte, primeiro você tem que ter nascido aqui em Portugal. Você tem que ter a nacionalidade portuguesa. E Portugal, a gente herdou isso no Brasil, herdou bastante daqui, a burocracia. Aqui, os atos são feitos 1 a 1. A casa que enlouquece? Sim, é preciso que entrem lá, é a próxima prova. Devem conseguir um salvo-conduto que permitirá passar a prova seguinte. É uma simples formalidade administrativa. É isso. Então, primeiro você tem que nascer, depois você tem que casar, depois você se divorciar, você divorcia, e aí entra o processo judicial, aí você entra com o casamento novamente. Então, não adianta a gente mandar a certidão de inteiro teor e eles transcrevem tudo. Não, é 1 a 1. E só depois que você está com a sua cidadania, você pode requerer o passaporte. Ou eu consigo tirar aqui no Brasil, então? Consegue. A partir do momento que você tem a nacionalidade, você consegue tirar nos consulados do Brasil, ou quando vier de viagem, passeio em Portugal, consegue também. Agora, sabe o que vale frisar também? Por exemplo, esse serviço que eu faço aqui, ou outras assessorias fazem. Geralmente, o que cabe à pessoa que está solicitando esse serviço? Ele tem que providenciar os documentos. Nesse tempo que você está trabalhando com essa assessoria, tem algum caso curioso aí para você contar pra gente, Malu? Ai, Lúcia, às vezes aparecem umas coisas bem interessantes aqui, viu? Recentemente eu tive um caso de um cliente que estava pedindo uma pesquisa. Às vezes não tem a certidão do parente, né? Do avô português, da avó portuguesa, eu faço a pesquisa. O avô não tinha casado no Brasil, mas não tinha certidão de casamento transcrita para cá, porque casou só na igreja no Brasil, enfim. Fui pesquisar, no que eu pesquiso, encontro o cidadão português, só que ele era já casado, e encontro um registro, inclusive, de certidão de nascimento de um filho.
E aí ele foi para e aí ele foi para o Brasil, enfim, casou-se no Brasil aí, constituiu uma nova família. E então, assim, esses casos acontecem. Impede da pessoa tirar? Não impede. Ele só vai descobrir que o avô tinha 2 famílias, uma no Brasil, outra em Portugal. A avó também já era falecida, então não abalou o casamento de ninguém. Mas é curioso, porque às vezes nessas buscas a gente descobre umas coisas que ninguém na família acaba sabendo, né? E faz parte, né? Eu tenho um cliente que quem está pedindo é a bisneta dessa cliente, e essa bisneta tem 92 anos, está pedindo lá a nacionalidade porque ela ainda é viva. Então a gente está correndo com o processo, né? E aí outra dica, se tem pai, mãe, avô, enfim, quem está na linha aí, né, de descendência que está vivo, faça o quanto antes, porque aí simplifica muito mais o processo. E agora, assim, só pra gente encerrar, né? Por que será que tem tanto brasileiro aí em Portugal? O que você mais gosta de morar aí no país? Lúcia, eu gosto muito do estilo de vida português. Cultura europeia é diferente da nossa cultura absorvida aí no Brasil, que é mais americanizada, né? Aqui as pessoas são totalmente desencanadas, então você não tem essas obrigações, né, sociais que você tem. Claro, você tem deveres como cidadão, é óbvio, em todo lugar tem. Mas eu acho isso tudo muito descontraído, muito natural. Então, assim, o que eu gosto bastante é de tomar o meu vinho nacional por 2 euros. Obrigada mais uma vez, Malu, te desejo muito sucesso e que em breve eu possa estar aí com você no Porto. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Tomando um bom vinho. Isso, vem aqui tomar um vinho do Porto aqui comigo. Não, tá com certeza. Vou deixar aqui os contatos da Malu para vocês. Um grande abraço e até a próxima. E eu tô aqui especialmente com a minha camiseta que eu comprei na Ilha da Madeira. Para quem não sabe, meus parentes são todos, minha família, né, são todas de Portugal, da Ilha da Madeira. Então, especialmente hoje para esse vídeo.